Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós estamos nesse curso de comércio e dentro desse curso de comércio nós vamos iniciar uma disciplina chamada Controles Financeiros. Entenda uma coisa, o setor comercial trabalha com dinheiro, trabalha com essas operações financeiras e que nada mais, nada menos do que trabalhar com números e isso faz parte do trabalho e da execução dos técnicos de comércio. Então, nessa cadeira nós vamos falar um pouquinho sobre as questões de operações financeiras, a questão da matemática financeira e todo aspecto matemático com relação às operações. Eu sei que é um assunto às vezes meio chatinho, às vezes as pessoas não gostam muito de fazer cálculo, porém, se você não souber calcular adequadamente os seus ganhos, seus lucros e também às vezes o seu prejuízo, você não vai conseguir ter uma análise geral. O controle financeiro, de forma geral, é para você ter uma análise da situação financeira e trabalhar com todas as demonstrações no qual é necessário para poder executar qualquer coisa. Mas, professor, o que é demonstrações? Demonstrações, na verdade, são formas de você apresentar os números financeiros da situação financeira, dos ativos e passivos, né? O que são ativos? São o que está entrando e passivos que estão saindo. Então esse controle financeiro, essa demonstração é formado e é calculado por controles financeiros, por operações financeiras na qual nós precisamos estudar. Então, nesse ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia. Então, nós temos lá, quais são os 4 controles financeiros? Primeiro, nós temos o movimento de caixa, né? Você trabalhar com esses números de quem entra, de quem sai, de qual valor e quanto você teve de lucros ou de prejuízo, quando você vendeu e tal. Controles bancários, que são controles bancários? São as movimentações de entrada e saída, pagar e transferências, recebimentos, descontos e assim vai. E pagar e receber. Então, essas são as movimentações financeiras que mais comuns dentro da gestão financeira. Mas para poder trabalhar com isso, você precisa trabalhar com números. E isso que nós vamos falar nessa aula. Trabalhar com números, com cálculos matemáticos com relação ao trabalho financeiro. E para trabalhar com relação a isso, nós usamos uma expressão e uma ciência chamada matemática financeira. No slide fala assim, matemática financeira é a área da matemática que, como o nome sugere, diz respeito ao trabalho com as finanças. Trabalhar com o dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil, pois exige um domínio de porcentagem, entre outras operações. Então, perceba que a partir de agora nós vamos entrar nesse âmbito, nesse universo matemático, nós vamos calcular algumas coisas e trabalhar esse tipo de cálculo. Por que nós precisamos ter esse domínio da matemática financeira? Para calcular algumas coisas, por exemplo, descontos, né, juros, acréscimos, montante e outras coisas. Como é que você paga um boleto e fala assim, olha, está com 2 dias de atraso e você vai pagar 5% de juros? E como é que eu vou calcular isso? Você que está entrando nesse mundo do comércio, você fala, olha, se eu pagando a prazo ou parcelando, eu vou ter um prejuízo de 1,6%. E que seja 1,6% então? Então, perceba que a matemática financeira ela não é somente um estudo superficial, mas ela está
dentro das operações comerciais. Então, é por isso que nós precisamos estudar matemática financeira. Então, nós vamos começar pela porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é representado por esse tipo de símbolo aí. É a divisão de qualquer número por 100. Então, porcentagem dividido por 100, ou seja, 5 dividido por 100, 20 dividido por 100, 30 dividido por 100. Então, quer dizer que porcentagem é todo número dividido por 100. Então, a expressão 25%, por exemplo, ele quer dizer que são 25 partes de um centro, né? Então, essa é o conceito de porcentagem. A porcentagem ela pode estar apresentada em três formas. Primeiro, de forma percentual, como, por exemplo, está escrito aqui, 15%, esse símbolo aí. Ou de forma fracionada, como está escrito aí, 15%. Ou de forma unitária, 0,15. Por exemplo, nós temos uma unidade que representa 100%. Então, essa unidade que representa 100%, nós rateamos e dividimos por 100, tá certo? Então, por isso fica 0,15%. De forma geral, você muda 3 casinhas decimais de acordo com a porcentagem, tá ok? Então, essas são as 3 tipos de representações. Quando se fala de representações, é como a porcentagem pode se apresentar para você e como nós podemos calcular. Então, para poder utilizar e trabalhar com a porcentagem, nós vamos usar a regra de 3. O que é regra de 3? Regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem 2 ou mais grandezas, tá bom? Diretamente ou inversamente proporcionais. Por exemplo, saber 5% de 100 gramas, né? 4% de 10 quilômetros, ou até às vezes diretamente proporcionais. Por exemplo, quantos centímetros tem 5 metros, tá bom? Então, essa é a grande natureza da transformação da regra de 3. De outras palavras, a regra de 3 é você permitir descobrir o valor identificado por outros 3, né? O que são os 3? São as 2 operações e o que nós estamos comparando. Professor, não entendi muito bem. Vamos ver aqui um exemplo para você entender. Como calcular uma porcentagem? Como calcular a porcentagem? Sempre que utilizamos a regra de 3, o intuito de determinar a porcentagem devemos relacionar a parte do todo com o valor de 100%. Por exemplo, determine o valor de 95% de 105. Professor, quem é a totalidade? A totalidade é 105. Ele está dizendo, ó, o total é 105. Então, 105 vai ter que ser comparado a 100%. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir os 95%, que eu não sei qual é a porcentagem. Perceba que aqui há 3 fatores, por isso que nós chamamos de regra de 3. Ó. Os 3 fatores vão me dar sustentação para encontrar o quarto no qual eu não sei. Qual é o que eu não sei? Eu não sei quanto é o valor de 95%. Então vamos lá, vamos calcular. Vou fazer a comparação e o paralelo, ou seja, 100% correlacionado a R$ 105, a totalidade. 95% é o valor da porcentagem que eu quero saber o quanto é, que eu não sei. As 3 fatores vão fazer eu identificar. Como é que eu vou fazer isso? Pelo cruzamento de informações. Então, 100 vezes x igual a 95 vezes 105. Então, vamos lá. 100 vezes x igual a 95 vezes 105. Esse é o cálculo. Aí você pode pegar essa calculadorazinha em casa, fazer rapidamente, e você vai descobrir que 95 vezes 105 é igual a 9.975. Então, 100x é igual a 9.975. Aí, você vai virar uma equação de primeiro grau aqui. O que você vai fazer? O 100 que está aqui multiplicando, vai vir aqui dividindo. Vamos lá. X é igual a 9.975 dividido por 100, que é esse 100 que estava aqui.
multiplicando, ele volta para lá dividindo. Quanto aí você? Você vai pegar essa calculadora, 9.975 dividido por 100. Vai dar quanto, professor? Vai dar 99,75. O que é 99,75? 99,75 nada mais nada menos ou mais do que o valor de comparação. Ou seja, então R$ 99,75 é 95% de 105, que é a porcentagem geral. Ok? Então, esse é o cálculo da regra de 3. Bem simples, né? Então, perceba que há duas grandezas aqui. Qual é a grandeza? O valor unitário, ou seja, o reais, e o porcentagem. Lembrando que o valor total ele é comparado a 100% e o outro é exatamente a incógnita. Isso pode ser ao contrário. Por exemplo, eu não tenho somente a porcentagem e quero saber, eu tenho somente o dinheiro e quero saber a porcentagem. Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, 99% de X. Nesse caso aqui, eu quero saber quantos por cento é R$ 99,75 de 105, tá bom? Então, essa é a correlação da regra de 3. Vou deixar um exercício para você em casa. Faça em casa esse aqui. Vamos lá. Em uma sala de 40 alunos, foi realizada uma pesquisa na qual apontou que 30 alunos gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de alunos que gostam de esportes? Olha lá, ele está querendo dizer que o total, 100%, é 40 alunos. Tá bom? Desses 40 alunos, 30 gostam de praticar esportes. Ele quer saber qual é a porcentagem. Vou dar um macete para você fazer em casa. 40% corresponde a 100%. Agora, 40 alunos corresponde a 100%, perdão. 30 alunos corresponde a X. Fazer o cruzamento disso, fazer a regra de 3 e diz para mim, quanto é que você vai gastar? Quantos alunos gostam de porcentagem? Tá bom? Não esqueça, fique em casa, mas fique aprendendo. E até a próxima. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Vamos dar continuidade nesse assunto de matemática financeira dentro das operações financeiras, tá bom? Então nós estamos na cadeira sobre operações financeiras e especificamente nós vamos começar a falar um pouquinho sobre matemática financeira. Professor, o que foi dado na aula passada? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o que é a operações financeiras, demos uma introdução sobre matemática financeira e falamos sobre porcentagem, como calcular a porcentagem. Mas não fique preocupado não que nós vamos estar relembrando novamente como é que se faz esse cálculo da regra de 3 e assim vai, tá bom? Então nesse ponto nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática financeira e algumas operações e alguns conceitos de operações. Vamos fazer algumas operações de forma simplificada e depois nós vamos nos aprofundar nas outras aulas, tá bom? Com relação a isso. Por exemplo, como calcular juros, descontos compostos, juros simples, juros compostos, descontos simples, descontos compostos e assim vai. Mas de forma geral nós vamos conceituar um pouquinho sobre qual é a importância e qual é a natureza dessas operações financeiras. Primeiro, nós vamos falar sobre acréscimos. Isso dentro do comércio é muito comum, tá certo? O que é acréscimo? Acréscimo é o valor acrescentado a uma transação comercial em relação a uma taxa percentual do capital. Por exemplo, eu tenho um acréscimo de R$3, 2% de R$3. Quanto é 2% de R$3?
E o que é acréscimo? É a somatória. Você vai estar colocando um valor acrescentado, adicional, dentro de um valor de porcentagem. Então você vai pagar, por exemplo, vai ter um acréscimo de... Você pagar até o dia 20 o boleto, você vai ter um acréscimo de 10% desse boleto. Ou seja, você vai pagar a mais. Então o acréscimo ocorre devido às demandas de mercado de subir de preço de certos produtos e serviços. Por uma série de fatores, muitas das vezes com interesse de aumento de lucro ou de imposto, o acréscimo é utilizado também em investimento capital. Por exemplo, olha, vai ter um acréscimo de 3% no preço da gasolina. Vai ter um acréscimo de 10% do lucro, tá bom? Então, esse acréscimo é um valor adicional e vários fatores vão estar relacionados a isso. Se você trabalha no comércio, vamos dar um exemplo. O valor o custo a conta de luz subiu. Então, você precisa acrescentar quanto subiu o valor da luz. Subiu 20%. Então, todo o acréscimo passado para os produtos também, para que você consiga pagar a conta de luz. Então, vai pagando e vai ter um acréscimo de porcentagem para isso. Ou você quer conseguir recursos, né, para tal fim. Então, você acrescenta um valor a mais para poder conseguir capital para poder utilizar. Professor, dá um exemplo de acréscimo. Por exemplo, uma companhia de distribuição de água encanada cobra pela reativação do abastecimento R$ 150. Para o mês seguinte, a empresa anunciou um aumento de 10% na taxa de reativação. Qual será o valor da taxa após o anunciado? Ou seja, aqui nós temos 100% o valor unitário e aquele 10%. Vou fazer lá a regrinha de 3 que nós aprendemos, né? 100% é igual a 150, que é a totalidade. 10% que eu não sei. Vamos lá. 100x igual a 150 vezes 10, né? 100 vezes x igual a 150 vezes 10. A ordem não interfere. Quanto vai dar? 100x é igual a 1.500, que é 150 vezes 10. Bem facilzinho, né? 150 vezes 10, dava 1.500. Esse valor, 100 que estava aqui, multiplicando, volta dividindo. 150 dividido por 100. Então vai dar x igual a 15. Professor, que esse 15? 15 reais é o acréscimo que você vai ter. Tá bom? Isso quer dizer que na próxima conta vai vir 165 reais, que é 150 mais 15 reais. Então, esse é o valor que vai ser pago, tá bom? Então, o total pago vai ser o quê? 150 mais 15 reais, que é 165 reais. Então, isso que é o conceito de acréscimo. Acréscimo é você adicionar o valor a mais. Agora, o desconto. Desconto é o contrário do acréscimo. Desconto é você ter uma diminuição. Então, vou lá. É o valor retirado de uma transação comercial em relação à taxa de percentual do capital. Tá certo? Por exemplo, você pagar à vista, você vai ter 20% de desconto. Ou seja, você tem um valor total e você vai ter um decréscimo, ou seja, você vai ter um desconto. Você vai ter uma compensação por antecipação, no caso, né, do pagamento. Então, você tem um valor capital e vai ter o decréscimo, ou seja, você vai ter um desconto desse valor total. Geralmente, o desconto ele é utilizado como meio de potencializar as vendas, ou como eu falei anteriormente, você potencializar as vendas, você dá um desconto em cima do valor por pagamento à vista, ou pagamento antecipado e assim vai, tá bom? Preliminar de clientes que pagam em conta em dia, por exemplo. Você pagar em dia, você vai ter 20% de desconto, né? É uma forma de você incentivar o pagamento em dia. Também ele é utilizado para a contribuição de impostos como INSS e FGTS, tá bom? Então vai ter um desconto, por exemplo, nesse caso aí você vai ter um salário lá, X, e tem um desconto de INSS e FGTS. Eu vou até dar um exemplo para vocês como funciona isso dentro desse parâmetro do desconto. Então o salário mínimo é de 110, que é o que nós chamamos de valor bruto. Professor, o que é valor bruto? É o valor total.
tá? Sem desconto, sem nada. É isso que entra lá na questão financeira, é esse valor que vai entrar. Então nós chamamos de valor bruto, então valor total, né? Totalizado. Então, R$110 é o valor do salário mínimo, né? É o valor bruto. E o valor de desconto de 7,5% de INSS. O que quer dizer isso? É que vai ter um desconto de 7,5% sobre o valor bruto. Quanto é o valor líquido do salário? Professor, o que é valor líquido? É quanto vai sobrar depois do desconto. Além de eu fazer o cálculo do desconto, quanto é 75 de 1.100, eu vou ter que fazer o cálculo do valor líquido. Vamos lá, fazer a regrinha de 3, né? 100% é igual ao quê? 1.100. 75 eu não sei, eu vou chamar de x. Vamos lá. 100 vezes x igual a 1.100 vezes 75. Então vamos fazer lá, 1.100 vezes 7,5, que vai dar 8.250. Então 100x é igual a 8.250. O x que estava aqui, o 100 que estava aqui dividindo, multiplicando, volta dividindo. Então fica 8.250 dividido por 100, que é igual a 82,50. Você pode fazer na sua calculadora, você pode somente fazer a mudança de vírgula a partir do 100, ó. 100, 2, 0, muda 2 vírgulas, fica 82,50. O que é esse 82,50? 82,50 é o valor de 7,5%. Mas ele não quer saber quanto é 7,5%. Ele quer saber qual é o valor líquido. Então, vou pegar os 110, diminuir por 82. Então, fica lá, ó, 110 menos 82 é igual a 1.017,50. Isso quer dizer que o valor líquido, descontando o INSS, é esse valor. Aí você percebe assim, ó, professor, mas o meu salário não é isso não, ganho salário mínimo, mas é muito menos, porque existem outros descontos em cima da porcentagem, ok? Esse é o exemplo de desconto. Então, o valor líquido é 1.017. Outro exemplo de desconto, tá certo? É de um carro popular, por exemplo. O carro é vendido a um preço de custo de 26, né? E houve uma queda de preço de 24 para 24.950. Então, Paulo resolveu presentear o pai dele, né? Qual vai ser o valor de desconto, né? Ele vai pegar 26 menos os 24, então ele teve um desconto de R$1.050, ok? Outro conceito dentro das operações financeiras é o lucro. O que é o lucro? Lucro é o ganho, né? O valor de ganho comercial. É o que todo mundo quer, ter lucro. Então, o valor do que você está ganhando em cima de qualquer transação comercial, eu chamo de lucro. Então, considerando isso como um positivo, né, em uma negociação. Se eu vender essa caneta, eu comprei por R$10 e estou vendendo por 12. A diferença entre a venda e a aquisição, essa diferença eu chamo de lucro, tá bom? Essa ideia do lucro também é calculado em cima de porcentagem, tá bom? Então, para calcular os ganhos diários ou mensais, às vezes é necessário você fazer o cálculo de porcentagem, colocar a porcentagem em cima desse valor. Por exemplo, olha, eu tive tantos lucros com essa caneta, né? Então, se eu comprei por 10 e vendi por 12, eu tive R$12 de lucro. Tanto eu fazer o cálculo financeiro é necessário, como também identificar o valor unitário. Por exemplo, Paulo comprou um aparelho telefônico por R$900. Ao chegar em casa, seu irmão mais novo interessou-se pelo aparelho, presta atenção. Então ele decidiu vendê-lo para o irmão por R$1.050. Qual foi o lucro que obteve a venda? O que é o lucro? É a diferença entre a aquisição e a venda. Presta atenção. É a transação. Lucro é a diferença entre a aquisição e a venda.
Então, lucro é definido pela diferença entre o valor da venda e o valor da compra. Quanto é que ele comprou? Por 900. E quanto ele vendeu? Por 150. Então, o lucro vai ser o quê? O 150 é o lucro, o valor de venda, menos o valor de compra. O valor de venda menos o valor de compra. Isso corresponde a R$250. Então, isso quer dizer que Paulo teve um lucro de R$250. Mas vamos supor que eu vou complicar. Eu quero saber qual é a porcentagem de lucro que Paulo teve sobre isso. Como é que ele vai fazer isso? Aí você pode correr um sério risco de fazer uma comparação sobre o valor total da venda. Porém, não é assim, tá bom? Então, perceba uma coisa. O lucro dele foi R$250, mas a totalidade de compra, a totalidade do 100% não é sobre o venda, e sim sobre a compra. Porque aqui é o resultado. Então, perceba que o 250 é a porcentagem que eu quero saber. De quem? De 100% de 900, tá bom? E não de 1.500. De 1.150, perdão. Então fica como? 900 é igual ao quê? 100%. Professor, por que não é 1.150? Porque foi o valor de compra. Então a porcentagem de lucro é acima da compra e não da venda. Então 900 é o 100%. 250 é o X. Percebe que agora é inverso. Antigamente, as outras operações nós estávamos querendo saber o valor unitário. Agora nós queremos saber a porcentagem. Então muda, professor, a regra de 3? Não, não muda, é a mesma regra. Então 900 sobre X, 250 sobre 100. Vai ficar como? 900 X é igual a 100 vezes 250. Perceba, 900 X, 250, 100. Então 100 vezes 250. Quanto é 100 vezes 250? Pega os dois zerozinhos e vai para cá, ó. Fica como? 900x igual a 25.000, que é a multiplicação de 100 vezes 250. Quanto vai ser isso? O 900 que vai vir aqui multiplicando vai vir dividido. Então fica 25.000 dividido por 900, que é igual a 27,7. Tá certo? 27,7. Professor, 25,7 é o quê? 25,7 é a porcentagem de lucro. Isso quer dizer o quê? Que o Paulo teve 27,7% de lucro do cálculo, tá bom? Então, essa é a ideia da porcentagem com relação ao lucro. Vou só relembrar para você aqui. Então, quais são as principais transações? São o quê? Os descontos, os acréscimos e o lucro. Esses três tipos de operações nós temos como base dentro da matemática financeira para calcular todo o processo, tá bom? Lembrando que o acréscimo é um valor em cima do valor total. Desconto é o decréscimo, ou seja, a retirada ou um adicionamento ou uma movimentação de diminuição, tá bom? Do capital, pode ser por falta de incentivo à compra ou até um desconto tributário, por exemplo, tá bom? E lucro é o ganho entre a compra e a venda, tá certo? Ambos têm que ser calculados de forma unitária e também de forma percentual. Professor, qual é a finalidade de tudo isso? A finalidade é você ter demonstrativos para análise financeira. Por exemplo, você pode dizer assim, olha, nesse mês nós tivemos 30% de venda, aumento de venda. Ou nós temos, olha, o tributo aumentou 5%. Ou vou dizer assim, um desconto acima do valor real e assim vai. Então, essa ideia da transação financeira matemática, de porcentagem, me ajuda a ter uma análise melhor do análise financeira. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui. Não esqueça, fique em casa, mas fique aprendendo. E até a próxima.
Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.